Você já assistiu algum filme de romance em que você soube exatamente o que iria acontecer e que ao final do filme aconteceu justamente o que você achou que iria acontecer? Pois é, esse é o problema dos filmes de romance. Oi, meu nome é Denis Pinheiro e esse é o Cinemáforo, um podcast que a gente vai falar sobre cinema. Esse está sendo um piloto, é o primeiro episódio, eu espero que dê certo. Antes de eu começar a falar qualquer coisa, eu gostaria de dizer apenas um fato sobre mim, que é, a minha dicção é horrível. Em algum momento eu vou estar falando e minha dicção vai pro caralho. Então, lamento, espero que dê pra entender o que eu tô falando. Tá, mas vamos lá. O episódio de hoje é sobre os problemas dos filmes de romance. Então vamos lá. Filmes de romance tem problema? Sim, tem uma questão problemática. A grosso modo, os filmes de romance, eles são bobos. Eles são chatos, eles são previsíveis, sacou? De uma maneira geral. Você sabe exatamente o que vai acontecer. Individualmente, eu não tô falando que são filmes ruins. Não tô falando que são filmes ruins. Tanto é que individualmente, se você parar pra ver um filme ou outro, vai ter um filme ou outro que vai se destacar, tá ligado? E mesmo sendo clichê, vai ter um filme ou outro o qual vai falar, pô, esse filme é da hora, é legal. Mas a problemática é a massa. É a quantidade de filmes indo pro mesmo lugar, falando as mesmas coisas e tomando o mesmo caminho. O que vai mudar nesses filmes é justamente o cenário e os personagens. Tanto é que tem um padrão problemático nesses filmes. Qualquer filme de romance que você pegar, se você for na Netflix agora, você escolher 10 filmes de romance, pelo menos 9 vai ter o padrão problemático que eu vou falar agora. E qual é esse padrão problemático? O padrão problemático desses filmes é porque ele é sempre o mesmo clichê. Um casal heterossexual se conhece, onde o interesse amoroso geralmente é pelo lado do protagonista masculino. Guarda isso. O interesse amoroso vai começar por parte do protagonista masculino. E aí eles vão se conhecer, talvez eles tenham uma amizade, ou geralmente eles já viram uma paquera. Mas a questão é que em questão de tempo eles vão se beijar. E depois que eles se beijam, eles vão se apaixonar, sacou? E aí vai acontecer o filme, vai acontecer mil maravilhas, flores e tudo mais, sacou? E aí o casal chega no auge da paixão, isso tudo são rosas, são flores. Mas aí não vai demorar muito e um acontecimento aleatório vai separar. Geralmente é por causa de um erro ali cometido por algum dos protagonistas. Aí essa parte varia, se é do masculino, mas geralmente, quase sempre, é por parte do protagonista masculino. E aí ambos vão ficar tristes, eles vão ter um afastamento. Só que aí do nada, em um intervalo de tempo, o protagonista vai se dar conta de que ela é o amor da vida dele. Ele fala, puta, mas você é um otário, hein, cara? Você é um otário, hein, Jack? Por que você foi deixar ela ir embora? E aí ele vai atrás dela, vai atrás do seu amor partido. Ele reconquista a sua amada com um lindo pedido de desculpas. O casal se beija e é feliz para sempre. Então esse é o padrão dos filmes de romance, você pode ver. Eles vão se conhecer, eles vão se apaixonar, eles vão se beijar. Só que aí vai ter um acontecimento mágico, que aí vai separar os dois por um determinado período de tempo. Eles vão se separar. Mas uma hora eles vão voltar, sacou? E o final sempre vai ser, e foram felizes para sempre, sacou? Esse resumo, eu acho que se encaixaria em dezenas de filmes, se a gente só trocar os títulos, sacou? Querido John, 10 coisas que eu odeio em você, o marido da mulher, são, exemplos que seguem essa narrativa. E é o que eu falei, se vocês forem na Netflix agora e escolherem 10 filmes aleatórios, 9 vão ter essa narrativa. E esses filmes que eu falei, que Querido John, 10 coisas que eu odeio em você, ainda são filmes que são bons, tá ligado? Mas o padrão é sempre o mesmo. O amor é sempre eterno, são histórias que sempre dão certo, e o que muda geralmente vai ser o protagonista e o cenário. E o cenário pode ser tipo um ambiente, que eu digo, tá ligado? Local, quanto às circunstâncias. Como por exemplo, pode ser um cara que conheceu a moça no trabalho. Ou então, eles eram amigos na época do colégio e voltaram a se falar, tá ligado? Então o que vai mudar é o cenário.
seus personagens, o cenário, e quando eu digo cenário, pode ser tanto o espaço físico quanto as circunstâncias, mas sempre é o mesmo clichê, e que vai sempre falar a mesma coisa, e também vai reforçar estereótipos. Quando você segue um clichê, você automaticamente está reforçando estereótipo. Lembra quando eu falei que no padrão problemático, o protagonista masculino queria se apaixonar, queria chegar junto? Então, isso acontece devido ao fato de que o roteiro quer te dar a impressão de que o homem deve conquistar, sacou? E uma prova disso é que quando eles se separam, é o homem que vai reconquistar, sacou? É o protagonista masculino que vai reconquistar ali a sua amada. Não tô falando que isso é regra, como por exemplo naquele filme do Ashton Kutcher com a Natalie Portman, Sexo Sem Compromisso, a gente vê que quem corre atrás do protagonista masculino é a protagonista feminina, a personagem da Natalie Portman. Mas geralmente é esse o padrão, tá ligado? Querem passar no pensamento de que o homem é quem vai conquistar, sacou? Então esse é o padrão problemático nos filmes. E a história piora quando são filmes de romance teen da Netflix. A história piora quando são filmes teen da Netflix. Filmes teen, o que eu quero dizer, é quando um serviço de streaming faz um filme sobre adolescentes no colegial e que segue justamente o padrão que eu te falei. Só que por que isso é mais problemático nos filmes teen da Netflix? Porque ele deixa de ser um filme para se tornar um produto. Porque esses filmes vão gerar sequências, vão gerar continuações. É claro que a gente vive no capitalismo, então todo filme, de uma maneira ou de outra, vai ser um produto. Taxi Driver é um produto. Eu posso pegar o filme mais cinéfilo aqui que vai ser um produto. O que eu quero dizer é que a intenção artística de criar algo novo, de falar algo diferente, vai pra bosta, sacou? Eles simplesmente pegam esse padrão, que eu já falei que é problemático, e fazem um filme do adolescente. E aí, eles fazem sequências desses filmes que geralmente falam a mesma coisa que do primeiro. São histórias que já acabaram, mas que ainda assim eles querem continuar vendendo, sacou? As continuações desses filmes vão seguir o mesmo padrão que eu já disse, com uma diferença. Vai ter um triângulo amoroso, vai ter um terceiro personagem aí que vai gerar um atrito entre os protagonistas, dificultando. Mas como todo filme de romance, os protagonistas vão ficar juntos. Então, quando se trata de filmes feitos para adolescentes, eles ficam 10 vezes mais bobos, mas há ainda uma intenção de lucrar ali, sacou? Um exemplo claro disso vai ser Por Todos os Garotos que eu já amei, que, se não me engano, tem 2 filmes ou 3. Barraca do Beijo, Crush à Altura, tá ligado? Então são filmes feitos para adolescentes, com esse padrão bobo, que você sabe exatamente quando... Ele pode até te surpreender, como por exemplo, Crush à Altura tem um final ali que você fala, surpreendente, sacou? Mas, querendo ou não, vai seguir esse padrão, sacou? Então vamos lá, como que a gente quebra esse clichê? Como que a gente fala, não, deu, esse clichê não deve existir? Tá, os problemas que eu apontei, os problemas que eu falei, todo esse padrão, não necessariamente faz um filme ser ruim. Ele não automaticamente anula a obra. Não automaticamente vai ser um filme, uma experiência arruinada. Só que é previsível, é bobo. Você vai saber justamente pra onde aquele filme vai, sacou? Você não vai ter uma experiência diferente. Então, se você assistir 10 filmes com esse padrão, vai ser como se você tivesse assistido um único filme. Tá, o filme simplesmente acontece, por exemplo. Ele brinca com esse clichê, mas ele funciona justamente por isso. Ele sabe que ele é um clichê, ele sabe da existência desse clichê e ele percebeu esse padrão. Então ele vai ficar brincando, ele vai ficar transitando entre esse clichê, ele vai brincar com você, sacou? Então, querendo ou não é porque um filme segue esse clichê que ele vai ser ruim. Então, de modo geral, não são histórias que estão buscando falar coisas diferentes. São histórias que vão sempre falar a mesma coisa. Não são histórias que vão falar sobre uma crise, sobre um relacionamento rápido, sobre algo diferente, sacou? Mas quando geralmente chama atenção. Porque fica até realista, sacou? Isso porque é um gênero previsível. Então se você vai assistir um filme de romance esperando esse clichê, e o filme tira uma carta da manga e diz, olha, não era justamente isso que você estava esperando, sacou? Ele vai te surpreender. Então vai ser uma experiência muito mais interessante do que você assistir uma coisa que você já sabia que iria acontecer, sacou? Então vamos lá. Bons filmes de romance não são aqueles que falam de amor, e sim sobre amor. Tá, mas qual é a diferença?
Cortella disse uma vez que falar de, você tá falando de dentro. Falar sobre, você tá falando de fora. Filósofo Cortella. Tá, e como que isso se encaixa aqui? Tá, então eu vou citar o filme 500 Dias com Ela, por exemplo. No filme, a gente tem o Tom, que teve um relacionamento com a Summer. E o filme é basicamente ele tentando superar esse relacionamento, entender o que aconteceu, etc. Por si só, a premissa já é algo que quebra os clichês. Mas visualmente o filme é incrível. Tudo bem, a história é sobre... E tem muita gente que se identifica com o Tom. Porque o filme é basicamente isso. O filme é basicamente isso o filme inteiro. Mas a Summer, e que a Summer não gosta de mim. E que a Summer, eu não vou encontrar alguém melhor que a Summer. Ai, eu quero esquecer a Summer, mas eu sei que a Summer é a única pessoa que vai me fazer feliz no mundo. Brother, então o filme inteiro é chororô do Tom. Mas o pulo do gato desse filme é que ele conta uma história não linear. Ele vai transitar entre aqueles 500 dias de relacionamento e vai mostrar momentos altos e baixos daqueles dias. Então nisso, o telespectador já vai se dar conta de que aquilo é uma história de amor que vai dar errado. Tanto é que o filme no começo, ele já fala, e isso não é uma história de amor, isso não é um romance, sacou? Então o cara já vai nessa intenção. E tipo assim, você ainda fica com aquela esperança. Você fica com aquela esperança de que eles vão ficar juntos. Mas no final, não vou dar spoilers, mas no final você aceita aquele final, sacou? Outro filme com a mesma temática também é o Namorados pra Sempre, ou Blue Valentine, que conta a história de um casal, mas ele vai transitar ali em duas épocas diferentes, que é uma em que o casal está se conhecendo, e a outra que o casal já tá numa crise, tá ligado? Depois de muitos anos que eles estão nessa crise e estão sem esperanças. E assim como o filme anterior, ele vai usar o artifício de transitar entre esses períodos de tempo diferentes pra falar que é uma história que deu errado, que é uma história que não vai dar certo, sacou? Outro filme também interessante é a História de um Casamento, porque você vê esse título, aliás é um título até problemático, é o filme do Adam Driver com a Scarlett Johansson, tá ligado? Que tem aquela cena muito foda da discussão. Enfim, são filmes que vão basicamente tratar de uma crise. Namorados pra Sempre, 500 Dias com Ela, História de um Casamento. São histórias que vão tratar de uma crise. E são histórias que vão te surpreender. Então você consegue entender a diferença entre de e sobre? Os filmes não vão contar uma história de amor, e sim sobre. Eles não se preocupam em contar a história de um amor intenso que vai durar para sempre, mas sim contar relações reais, em períodos que o amor esteve presente e também a ausência dele. O Tom, ele tá tentando superar a Summer, mas isso não anula a história que eles já tiveram. Assim como a mesma coisa serve para os dois filmes, né? O Namorados pra Sempre e o História de um Casamento. Com a diferença que o História de um Casamento, ele quase não mostra ali o período que aquele casal se amou. Mas o 500 Dias com Ela e o Namorados pra Sempre vai transitar entre esses dois períodos de tempo. Tem um outro filme que também se chama Blue Jay, eu não sei se teve alguma tradução pro Brasil, mas que ele conta a história de um ex-casal, que eles namoravam na época do colégio, e que eles se reencontram muitos anos depois. Ele não segue esses clichês, e ele tem um plot que você não estava esperando. É emocionante, é incrível, mas a diferença dos filmes acima é que não é uma história que o amor está em crise ou que vai dar errado, sacou? Ele é uma história que já deu errado. É uma história de amor que já deu errado. Ainda que os sentimentos ainda existam, sacou? O que eu quero dizer? Só o exemplo desses 4 filmes que eu dei já dá pra perceber que são histórias sobre amor, não de amor. São histórias que o amor esteve presente, existiu, pau caralho. E são filmes bons. São filmes bons. São filmes que... é porque eu não quero citar a crítica, tá ligado? Porque, pô, a crítica não quer dizer porra nenhuma. Mas, mano, são histórias boas. E são muito bem dirigidas. São muito bem dirigidos. E tipo, não é simplesmente dar errado. Precisa ser construído e bem dirigido. Assim como 500 Dias com Ela e Namorados pra Sempre. Se seguir todo o padrão do clichê e depois ele simplesmente mudar a direção só pra tentar te surpreender, vai gerar quebra de expectativa, sacou? Tem que ser... Tem. Seria até melhor seguir com o clichê até o final se fosse pra fazer isso. O que eu quero dizer é que precisa ser bem construído. Seria melhor ter seguido o itinerário se fosse só pra... Tá ligado? Só vai causar frustração pro telespectador se você seguir todo o clichê e no final você só mudar a direção. Então não é só surpreender. Porque
vai causar frustração e vai, porra, assustar o cara vai odiar. O cara vai odiar, ele vai falar, pô, pensei que tava indo por... Então, se você for pelo esse artifício de que você deve surpreender, você precisa construir isso. Todos esses filmes que eu citei são de quebrar o coração. Vocês vão sair destruídos desse filme. 500 Dias com Ela eu ainda acho leve, sacou? Porque, querendo ou não, você quer que o tom saia daquela. Mas todos os outros filmes vão quebrar o seu coração. Aí você me pergunta, Teres, então pra um filme de romance ser bom, ele precisa contar uma história de um amor que deu errado? Não. Ele também pode falar de amor sem cair no clichê, sacou? Contando de outra maneira, usando outros artifícios. Claro, tudo vai depender do roteiro e da direção do cara que tá dirigindo. Mas, por exemplo, no filme O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, um dos melhores filmes do Jim Carrey, então ele conta a história de uma mulher que se voluntariou a participar de um experimento médico para esquecer seu ex-namorado. E ele faz o mesmo para tentar esquecer ela. É um ótimo filme, tem reviravoltas incríveis, um plot incrível. E, pô, é um dos melhores filmes do Jim Carrey. Simplesmente os melhores filmes do Jim Carrey. Ele fala de amor, mas de uma maneira diferente, sem te levar pro clichê e vai te surpreendendo cada vez mais, sacou? Esse sim é um bom filme de romance, sacou? Pra você pegar e falar, caralho, verdade, mano. Questão de Tempo também é outro filme que ele conta a história de um homem que ele pode viajar no tempo. E ele usa desse artifício pra conquistar uma mulher que ele queria conquistar. Ele não é só um filme excelente de romance, como ele também é um ótimo filme que se aproveita muito bem da viagem no tempo. É até mesmo melhor do que aquele efeito borboleta do Ashton Kutcher. Eu acho até melhor do que aquele filme. Tem todo aquele lance de que ele não tá só voltando no tempo pra conquistar uma mulher qualquer. Tanto é que no filme tem um barato, né? Nem todas as viagens do tempo do mundo vão fazer alguém gostar de você. Então, querendo ou não, era a mulher ideal que ele tava tentando conquistar. É um filme que fala exatamente sobre amor. E quando eu tô falando amor, não é só do parceiro com a parceira, do homem com a mulher. Tem um negócio ali que ele fala justamente sobre amor, sacou? Sobre amor paterno até. Enfim, é um ótimo filme. É um filme excelente sobre amor. Ele vai te contar uma história de romance de uma maneira diferente. Vai te emocionar e sem quebrar seu coração, sacou? Você vai chorar, mas você vai chorar tipo assim, ai que legal. O ponto que eu quero chegar é, esses filmes que eu falei, esses sim falam sobre amor e de casais que deram certo. Sem seguir um padrão problemático que eu disse. Ele vai te surpreender e vai te dar uma experiência melhor do que aquilo que você ia ver e não ia acrescentar em nada, sacou? Não ia te surpreender, não ia, tá ligado? Você só ia assistir como um filme de conforto. Fora que ele não vai reforçar aqueles valores que esses filmes clichês reforçam, que é o amor eterno, o homem deve conquistar. Porque a partir do momento que um filme acaba, o homem reconquista a mulher, depois de uma crise, depois de uma briga, o homem reconquista a mulher, e o filme acaba com um beijo e são felizes pra sempre, aquilo dá a impressão de que o amor é eterno e que aquele casal nunca mais vai se separar novamente, sacou? E é mentira. Nesses filmes, os filmes acabam. Tudo bem, vocês vão torcer pra eles darem certo, blá, 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 mas você entende, tá ligado? Você entende. A questão que eu quero chegar é que o clichê faz isso de uma maneira errada, dando a impressão de que o valor é eterno. São filmes que você vai assistir com um quentinho no coração, mas com a impressão de que aquilo deu certo, sacou? Tá, uma coisa que eu também tenho visto que tem dado certo nos últimos anos são filmes que usam um artifício de antologia. Ou seja, várias histórias distintas no gênero de romance. Por que dá certo? Porque geralmente o roteiro cria situações diferentes, com personagens diferentes. E se ele errar nisso, ele errou duas vezes. Ele errou primeiro como antologia, porque ele contou a mesma história, só mudou os personagens. E errou como romance, sacou? Então, querendo ou não, o roteiro vai obrigar a antologia a tomar outros caminhos. Ele pode até seguir o clichê e todos os casais ficarem juntos, mas é um artifício interessante. Dois filmes que eu vi que rolou isso e funcionaram muito bem, foi o Nosso Último Verão, da Netflix. Querendo ou não, um filme meio teen, eu acho, mas querendo ou não, usou bem desse artifício. E Das Divinas do Amor, que se não me engano também é com Ashton Kutcher. Esse aí tá em todas. Então, querendo ou não, você quebrar expectativas vai fazer um filme diferente. Vai fazer um filme que vai te surpreender. E é mais interessante, é uma experiência muito mais interessante, sacou?
Tá, e quais são as diferenças de um filme clichê pra um filme que vai quebrar as expectativas? Tudo bem que é um gênero que não tem muito pra dizer, tá ligado? Um filme de romance vai ser justamente sobre um casal que vai se apaixonar. Mas o problema é que eles sempre vão falar a mesma coisa. Dava pra ser melhor aproveitado. Por exemplo, na literatura, tudo bem que tem livro pra caralho de romance, tá ligado? Tem livro pra caralho, muito mais livro do que filme. Mas é bem melhor aproveitado, sacou? A repetição de vários filmes que contam as mesmas coisas, só mudam os personagens, cria a problemática que eu apontei. Enquanto os filmes que vão explorar recursos diferentes criam experiências muito melhores. E eu não tô falando que todo filme deveria ser sobre uma crise, todo filme deveria, tá ligado? Eu tô falando que eles deveriam contar coisas diferentes. Porque se, por exemplo, todo filme de romance contar sobre uma crise, só vai criar outro padrão problemático. Mas vamos lá, um filme é melhor que o outro? Então um filme clichê vai ser inferior a um filme que surpreende? Não, lógico que não. Cinema, antes de ser arte, é entretenimento. Esse é o lema desse podcast. O cinema tá aí pra divertir, tá ligado? É válido lembrar que existe um público específico que só existe pra consumir esses filmes. E eles não se importam se vão contar as mesmas histórias. São filmes de conforto, querendo ou não, tá ligado? As pessoas assistem esses filmes para se sentir confortáveis, para falar, tá ligado? Na verdade, o que acontece? Esse público assistiu um filme de romance uma vez. E esse filme pode ser aleatório, tá? Pode ser tanto, sei lá, Querido John, como pode ser qualquer outro filme. E aí, essas pessoas ficaram carentes de filmes de romance. Então, eles assistem vários filmes repetidos de romance, sacou? Então vai existir gente que vai falar que 10 coisas que eu odeio em você e os outros 10 filmes de romance que falam a mesma coisa são os melhores filmes do mundo. Assim como vai ter um público que vai dizer que 500 Dias com Ela é o melhor filme de romance já feito e tá tudo certo, tá ligado? Nessa perspectiva, é incerto afirmar que um é melhor que o outro. Eles coexistem e se complementam. Tanto é que esses filmes não seriam vistos como diferentes se o clichê não existisse. Na verdade, eu acho que existem filmes e filmes. O cinema é enorme e tem gosto pra tudo. Conclusão. Agora eu vou te explicar uma coisa pra vocês. O programa se chama Cinemáforo porque no final eu vou escolher uma das cores para representar o tema abordado. Para deixar isso claro pra vocês. E o cinemáforo está amarelo. Cuidado. Por que eu digo que é pra tomar cuidado? Porque o gênero é um gênero problemático por causa do excesso de repetição. Ele vai seguir um padrão que já foi notado e que fica muito pior quando é filme teen da Netflix. São histórias que davam para ser melhor aproveitadas, que transitam por outros caminhos, que constroem narrativas, que constroem ali uma história, tá ligado? Não precisa ser um padrão notado, exatamente o mesmo padrão. Só vai mudar o personagem, o cenário e a circunstância. Dá pra ser um filme sobre amor e não de amor. Ou então simplesmente contar a história de amor de um jeito diferente. Dá pra ser diferente, você não precisa seguir esse padrão pra ser bom, tá ligado? E pra concluir, e nenhum é melhor que o outro, tá? A intenção desse episódio é apontar esses problemas pra que sejam solucionados, não pra falar, olha, isso aí é uma merda, sacou? Não é isso. Nenhum é melhor que o outro. Eles coexistem e eles se complementam. E agora vai aí uma lista de filmes de romance pra você assistir ou reassistir, que eu acho que são filmes de romance obrigatórios. Filmes aí de romance que vão ter mais a ver com esse episódio e que eu acho que seria interessante para vocês assistirem para entender quão diferente dá para ser, tá? Então vamos começar por 500 Dias com Ela, do Mark Webb, de 2009. Recomendo, como eu já disse, é um filme do Tom e da Summer. Eles tiveram um relacionamento que acabou e o Tom tá tentando esquecer a Summer. É basicamente sobre isso. O filme explica melhor, mas é basicamente sobre isso. Questão de Tempo, do Richard Curtis, de 2013. A história de um cara que a família dele, o avô dele, o pai dele conseguia viajar no tempo. E aí quando ele tem uma certa idade, ele percebe que ele consegue viajar no tempo. E aí o filme acontece. Ele usa desse artifício para, sei lá, salvar o amigo dele, para conquistar a mulher dos seus sonhos. É um puta de um filme.
O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, do Michael Gondry, não sei se é esse o nome dele, se é assim que se pronuncia. A questão é que é um filme de 2004 e que vai contar ali a história da Clementina e do Joe. A Clementina, Clementine, no inglês, né? Ela teve um relacionamento com o Joe e aí ela quis esquecer esse relacionamento, participou ali de um experimento médico que mexe ali no seu cérebro, você faz esquecer a pessoa, e o Joe faz a mesma coisa. Mas, brother, é um filme incrível. É um filme incrível. Muito bem construído. Por isso que eu falo, não adianta você seguir todo o padrão e no final você só mudar a direção só pra falar, olha, eu te surpreendi, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Precisa ser um filme bem construído. Namorados para Sempre, do Derek Cianfrance, 2011. Esse filme também é um filme muito bem feito. É um filme muito bem construído também. E o Ryan Gosling e a atriz que faz a protagonista feminina, eles aceitaram participar desse filme antes que tivessem grana envolvida, sacou? Então foi um voto de confiança. Por isso que é um filme tão bom. E tipo assim, tem cenas que o diretor, o Derek, só falou assim, rapaziada, atua aí, tá ligado? Tá com vocês, tá na mão de vocês, vai lá. E aí eles atuavam e, porra, eles protagonizavam as melhores cenas do filme. Improvisavam e, pô, é um filme incrível. É um filme incrível, conta ali a história de um casal. E aí ele transita entre a época que eles estavam se conhecendo. Porra, é um dos melhores filmes de romance que tem, é Namorados pra Sempre. A gente tem um Blue Jay, que eu achei melhor colocar nessa lista porque eu achei ele bastante interessante. Ele é muito bem dirigido, ele é em preto e branco. Ele é muito bonito, a fotografia dele é incrível. E é do Alexandre Liman, ele é de 2016. E ele tá na Netflix. Tá? Eu não sei se esses filmes ainda estão em algum stream. Mas geralmente filme bom não tá na Netflix. Então vocês vão ter que caçar eles. Esses 5 filmes, são os 5 melhores filmes de romance que eu consigo pensar quando se trata de romance. Não tô fazendo, tipo assim, um top, tá ligado? Não tô fazendo um top 5 melhores filmes de romance. Então, 500 Dias com Ela não tá em primeiro. E esses são os melhores filmes de romance que eu consigo pensar e indicar pra vocês. Filmes que quebram ali aquele clichê, provam um ponto que eu quero provar e que te surpreendem. Alguns vão partir o seu coração e alguns vão te dar um quentinho no coração, sacou? São filmes incríveis, são os melhores filmes de romance que eu consigo listar pra vocês. Não tá em ordem, tá? Não tá do pior ao melhor, mas são os filmes que eu consigo listar pra vocês. Assistam ou reassistam. E quem já reassistiu, acho que vai concordar comigo. Pra finalizar, eu deixo uma reflexão pra vocês. O que vai definir ali um bom filme de romance? O que você vai terminar de assistir um filme de romance e vai falar, esse filme é bom por causa disso, por causa daquilo? Tirando o artifício da direção, roteiro, tá ligado? O que define um bom filme de romance? Na minha opinião, é o quão perto ele chega de partir o seu coração. Ou então, quão bem construído ele é. E acabamos o episódio de hoje. Eu tô muito feliz de ter conseguido gravar esse episódio. Eu espero que esse podcast seja um podcast que dê certo. Eu sempre gostei de falar sobre cinema com meus amigos. As pessoas sempre falavam muito bem sobre isso. E sei lá, eu acho que esse podcast é o lugar ideal pra eu falar sobre cinema sem ser a mesa de um bar com várias pessoas. Enfim, eu espero que dê certo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem feedbacks, deixem sugestões. A gente tá começando agora, então sempre vai ser muito, muito bem-vindo e obrigado. E eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pra você que ouviu esses minutos, dedicou esses minutos da sua vida pra me ouvir. E eu acho que é isso. Obrigado e até o próximo episódio de Cinemáforo.